Abra sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 13. Eu já saudei a igreja? Ficando velha. Números capítulo 13. É assim, né, pastor Ari? Números capítulo 13. Queridos, vamos ler a partir do verso 17. E depois eu vou conduzindo os irmãos aqui na leitura, porque o Senhor me deu uns versos salteados aqui na Bíblia. Então, 13, 17 diz assim, vamos comigo. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o ponto que nela habita, e o povo que nela habita. Se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Vamos ler agora o 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na Molebe. Fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e contra toda a congregação, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Paizinho querido, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos hoje na tua casa. Oh Deus, casa de oração. Senhor, estamos alegres, Pai, porque a tua bondade, Senhor, ela tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida, Senhor. Queremos te apresentar, Pai, esta igreja nesta noite. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, preparar os corações para ouvir a tua voz nesta noite, Pai. Paizinho, e em nome de Jesus, Pai, que se tem algum espírito que não vem da tua parte, que está aqui neste lugar, nesta noite, nós repreendemos ele em nome de Jesus. Saia daqui em nome de Jesus, porque neste lugar
estão os anjos do Senhor e estão pessoas com coração fértil, com coração apto para receber a boa semente. E essa semente que será plantada nesta noite, ela vai frutificar, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia. Em nome de Jesus, Senhor, aplica a tua palavra nos corações, Pai, e dá-me, Senhor, aqui a tua palavra vinda do céu, Senhor. Enche-me com teu Espírito Santo nesta hora, Pai, e que as palavras venham borbulhar aqui, Senhor, na minha mente, para que eu entregue tudo o que o Senhor quer a esta igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir depois que tragam uma aguinha, para ficar aqui um copinho com água. Meus queridos, o texto é grande, que nós lemos, mas a palavra é simples de entender. Deus ordenou a Moisés que enviasse 12 espias para dar uma olhada, dar uma espiada na terra que ele já havia prometido lá no livro de Deuteronômio. E o Senhor manda que Moisés envie um de cada tribo. E vocês leram aqui, foram 12. Foram 12. Se vocês chegarem em casa e ler todo o capítulo 13 e o capítulo 14, vocês vão entender melhor o que eu vou dizer aqui. Vai estar lá. Queridos, dos 12 que foram olhar a terra que Deus havia prometido, Deus já havia dito que a terra era uma terra fértil, era uma terra boa e era uma terra que emanava leite e mel. E os 12 que foram, queridos, não sei se vocês perceberam aqui na palavra, mas leiam em casa o capítulo 13 e o 14. Dos 12 que foram, somente 2 olharam e tiveram a visão de Deus. Os 10 foram só para botar areia e desanimar o povo. E dizer ao povo que, olhe, realmente, observe, eu quero colocar aqui para os irmãos, sabe, porque a gente leu e realmente para ler a Bíblia assim você tem que meditar. Mas o Senhor diz, olhe, vá e traga um fruto. E eles foram e trouxeram um fruto. Mas, irmãos, não era um fruto normal, não. Eu fui ler na Bíblia e era um cacho de uvas que 2 homens tiveram que carregar. Não era um cachinho de uva que bota na mão, não. Era um cacho muito... Eu fiquei imaginando, meu Deus, devia ser um cacho de uva assim, desse tamanho. Na minha imaginação, irmão, não estou dizendo que é, não. Mas era um cacho de uvas assim, porque era uma terra muito frutífera. Os camaradas tiveram que ser 2 para carregar o cacho de uva, que é de tão grande que era. Mas eles trouxeram os cachos, preste atenção, os 10 e não os 2. Eles trouxeram os cachos, tiveram alguma dificuldade, talvez, para trazer o cacho, viram que a terra era boa, Deus já tinha dito que era boa, o próprio Deus já tinha prometido a terra. E eles trazem, vê tudo isso, contemplam tudo isso. E chegam lá e chega para Moisés e diz, mas Moisés, só que tem uma coisa. A terra de fato é boa. Deus estava certo. Ele estava certo quando disse que a terra era boa. Porque olha o tamanho do cacho de uva que a gente trouxe. Irmãos, tenham paciência que o Espírito Santo vai falar com você. Vá caminhando aqui na palavra, porque o Senhor faz desse jeito. Você tem que entender. Tudo isso aqui vai ser para você entender. E eles trazem aquele cacho de uva todinho. E quando ele chega lá e diz, olha, Deus estava certo numa coisa. A terra é boa, olha o cacho. Não tinha como, estava na vista. Estava na vista. E eu quero logo entrar aqui na palavra. Você, meu irmão, você crê no que você vê? Ou você crê no que Deus diz? O que Deus diz está em primeiro lugar, ou você precisa ver como Tomé para poder dizer, agora eu creio.
Deus estava certo quando disse que a terra era boa, porque olha o tamanho do cacho de uva. E Deus gosta de fazer umas pegadinhas assim. Que é para saber como é que está o teu coração, amada. Onde está o seu coração? Se está realmente nele, se está na obra, se está no que ele diz, se está nas coisas do céu, ou se está divagando por aí. Irmãos, preste atenção. O Senhor falava comigo quando eu estava lendo na palavra. Mas se Deus já tinha falado, prometido a terra, já tinha dito lá em Deuteronômio que a terra era boa, que a terra era deles, Deus deu a terra para eles. Por que Deus manda espiar? Porque o livro aqui ele diz, agora vá lá e vá olhar. Veja vocês. Deus sabia, queridos, que tinha uma coisa. Quando eles chegaram lá, eles viram as frutas que tinha a terra, mas eles viram uma coisa que não era boa para eles. Eles viram que a terra estava cheia de gigantes. A terra estava tomada de amorreus, jebuseus e todos esses eus que tem por aí, que para ele eram inimigos do povo de Deus. E ainda existia uma espécie de gente lá na terra que eram descendentes de gigantes, ou seja, todo mundo lá era como Golias, forte e muito alto. Mas Deus tinha dito que a terra era deles. Aí o que é que os 10 diz? Daqui a pouco eu vou entrar na aplicação da palavra, mas você precisa entender isso. O que é que os 10 espias dizem? Deus estava certo por um lado, mas não estou crendo que essa terra é nossa não. Porque lá tem gigantes, eu tenho que lutar. A gente vai ter que embanhar a espada, a gente vai ter que ir lá para dentro. E como é que a gente vai matar esses gigantes? Será que eles não vão nos matar? Como é que a gente vai vencer esses gigantes? Irmãos, mas espera aí, então eles estavam duvidando de Deus? Será que isso acontece conosco? Será que não tem horas que Deus diz assim, vá, faça? E a gente diz, vou nada, Deus me livre, vou não, Senhor. Ainda diz assim, Deus me livre. Se Deus está mandando. Está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Aí o Senhor diz assim, ó, vocês vão. Aí eles, quando chega lá que olha, vixe, misericórdia, gigantes, Jebuseu, muita gente. Vou não. Mas aconteceu algo diferente com 2 camaradas que foram olhar a terra. Josué e como era o nome do outro? Caleb. Como é que esses caras olharam a terra com os mesmos olhos que os outros 10? Mas tinha algo nesses 2 camaradas que eram completamente diferentes daqueles 10. Eles tinham um espírito diferente. E Deus disse, eles olharam com um espírito diferente. E nós vamos falar desse espírito aqui, nós vamos falar disso. Eles olharam e quando viram, disseram assim, que terra boa. Aleluias! Ei, Deus estava certo. Olharam, viram os gigantes, viram, estava lá, estava para todo mundo ver. Os camaradas estavam lá, eles estavam espiando, ninguém estava vendo ele não. Então eles viram a terra e viram a terra pipinada de gente ruim, de gigante, gente assim robusta. Irmãos, esses 2 quando olharam disseram, voltaram. Os 10 relataram a Moisés. Olha, o relato de Moisés, eu vou simplificar para a gente entrar na aplicação. O relato de Moisés, dos 10, olha, a terra é boa, mas a gente não está doido. Eu vou parafrasear aqui. A gente não está doido de ir lá não, porque se a gente for lá, a gente vai se torar. E eu não vou não, e tem mais. Os 10 disseram, a gente tô fora. Os outros 2 disseram, ei, para aí. A terra é boa, o Senhor é conosco, Ele disse que está conosco e a gente vai lá. E se Deus é conosco, nós vamos vencer. E aquela terra, Deus disse que era nossa. Então nós vamos lá, vamos
puxar a bainha, a gente vai lutar e Deus vai dar a terra. Espíritos diferentes, visão diferente, fé diferente. Queridos, e aí eu quero dizer o que foi que o Senhor falou comigo. Deus falava comigo assim. Muitas vezes eu, Sandra, pensei e cheguei muitas vezes a pensar que quando Deus faz uma promessa, que quando Deus fala algo para nós, quando Deus diz, filha, vou te dar isso. Aí Deus fala com você, filho, vou lhe dar isso. Isso aqui vai ser seu. Olha, a sua vida vai ser assim. Olha, Deus faz uma promessa para a tua casa. Aí Deus faz uma promessa para o teu filho. Deus faz uma promessa de lhe dar algo por herança. Algo que Ele escolheu para dar para você. Compreende agora? Algo que Deus prometeu para você. E aí eu pensava que quando Deus me prometia algo, eu não precisava fazer mais nada. E nem orar. Mas se Deus disse, Ele vai fazer. Eu não preciso nem orar por isso. Porque se Ele falou, Ele vai se responsabilizar. É verdade. Se Deus falou, vai se responsabilizar, tudo bem. Mas e aí, queridos, eu quero dizer para você uma coisa boa. E vou dizer depois uma coisa que não é para você se preocupar, mas você já sabe. Todos nós, a irmã Raquel estava pregando aqui, ela diz exatamente isso. Todos nós temos inimigos. Não é carne, não é sangue, mas eles são espirituais. Aí eu vou dizer agora uma coisa boa. Nós já o vencemos através de Cristo. Amém? Através de Jesus, nós somos mais do que vencedores em qualquer um que se meter a besta. Vocês não entenderam não? Qualquer um vai perder. É qualquer um, amada, qualquer um. E o Senhor está dizendo aqui, você já venceu por causa do meu sangue. Agora, como conquistar a terra que Deus já deu? Observe o que eu estava falando, eu vou puxar agora o que eu estava falando no início. Mas Deus me prometeu algo. E agora eu vou só cruzar os braços e não vou fazer nada? Eu não preciso fazer nada? Aí Deus disse, tu vai ser um excelente advogado. Você vai dar uma família abençoada, próspera, e todos eles vão se formar. Irmãos, eu estou aqui falando o que vem no coração. Amém? Aí vai se formar todos e você não vai trabalhar para botar seus filhos no colégio? Não vai orar por eles? Não vai se ajoelhar nas madrugadas e dizer, Senhor, eu creio naquilo que Tu falou, protege meu filho, guarda meu filho? Irmãos, eu quero alertar a igreja em algo que a igreja muitas vezes fica displicente. Efésios 6, revista-se da armadura de Deus. Oração, irmãos, é necessário, é alimento. É alimento. Tem coisas na vida do crente que só vai acontecer se você orar. Então, queridos, para tomar posse da terra, eu não preciso mais puxar uma espada. E não preciso sair, Deus me prometeu isso, pronto, agora eu vou pegar a espada e vou. Não, você vai pegar a espada do Espírito, essa espada. E é necessário, queridos, você orar todas as vezes que se levantarem contra você. Porque Deus promete algo, e os inimigos escutam, e eles começam a atacar. E se eu estiver falando alguma coisa errada, então isso é só na minha vida. Então isso é só na minha vida, porque parece uma coisa. Quando Deus promete algo, quando o Senhor diz, vá, aí lá vem, pegue
Eu digo, Jesus, eu já estou entendendo, o negócio é bom mesmo. Faça igual a Caleb e Josué. O negócio é bom, é de primeira, porque se está acontecendo isso, é porque o negócio vai ser nota 1000. Irmãos, aquele marido que você ora por ele, que quando você começa a orar, quanto mais você ora, mais ele se desmantela, continue orando, porque Deus vai botar um prumo nele. Ele tem o dia e a hora certa de Deus fazer. Estou falando disso. Os inimigos do povo de Deus, eles não são mais carne, sangue, não são pessoas, mas é espírito. O que é que o diabo vai fazer? O diabo vai mexer com quem? Com o fraco. Mas a sua oração deixa ele forte. Continue orando, continue intercedendo, porque eu estou falando aqui de algo prometido. Entenda o contexto do que está sendo pregado aqui. Deus prometeu a terra e Deus disse: vá lá. Vocês vão ter que lutar, claro, mas a terra já está prometida de vocês. Quando Deus promete algo, irmãos, Deus vai se responsabilizar. Seja o que for que você tiver que fazer, faça. O Senhor está dizendo, faça. Ah, mas Deus me prometeu aquela empresa, me prometeu aquele cargo, Deus me prometeu aquele trabalho. Quando eu entro lá e começa uma picuinha aqui, uma picuinha ali, aí vão me tirar e vão fazer isso. Não, meu irmão, se foi Deus que prometeu, estou falando de algo que Deus prometeu, promessa de Deus. Somente ore. A sua arma é oração. Uma delas é oração, para você conquistar e de fato encerrar o caso. Porque vai chegar um momento, queridos, que você vai degustar da terra que Deus lhe prometeu. Vai ter um momento de degustar. Mas às vezes, queridos, a gente pode estar pensando assim: ai meu Deus do céu, será que foi Deus que prometeu mesmo? Porque não para de cessar as investidas, não para de cessar as picuinhas, é o tempo todo. Será que foi Deus que prometeu? Nem tudo, irmãos, nem tudo. Que está tudo bem, foi Deus que prometeu, foi Deus que lhe deu, nem tudo. E muitas vezes nem tudo que está desandando foi Deus que lhe deu, ou Deus não deu. Às vezes as coisas estão desandando e foi Deus que prometeu. Ele vai se manifestar em alguma hora lá. Agora, eu trouxe para vocês aqui quais são as armas que vocês vão usar para conquistar essa terra. E uma delas, queridos, é a oração. A outra arma que você vai usar é a sua perseverança. Você não pode desistir de algo que Deus te deu, de algo que Deus prometeu para você. Tem muita gente deixando para lá. Promessa de Deus, é como a irmã estava dizendo aqui, o sol começa a bater, e eu louvo ao Senhor porque o Senhor já estava ali confirmando a palavra. O sol começa a bater e você começa a reclamar do sol. Você começa a achar que o sol está forte demais. E você encontra uma sombra. Só que Deus não falou da sombra. Deus falou de lá, do sol onde você está. O sol está escaldando, o negócio está pegando. Mas Deus falou, foi daqui. Eu não posso ir para a sombra. Porque se eu for para a sombra, Deus não tem negócio comigo na sombra. Deus tem negócio comigo aqui no sol. Amada, não desista. Não desista. É promessa de Deus, então segura aí. Vai caminhando, persevera. Persevera. Irmãos, o que eu vejo nessa ministração é como se Deus dá uma terra. Essa terra, ela pode não ser física, não pode ser algo prédio, mas Deus te faz uma promessa. E você vai precisar passar por algumas etapas da promessa. Vai passar pelos gigantes. Compreenderam agora? Vai passar pelos amorreus, pelos jebuseus. Vai passar por alguns para poder herdar a terra. E de fato pisar
pisar nela e dizer: agora ela é minha, agora eu vou poder ficar debaixo do cacho de uva e chupar a uva. Quem sabe o Senhor traz essa palavra nesta noite, porque alguém aqui precisa entender o processo que está passando hoje. Persevere e continue em oração. Irmãos, é muito interessante a oração. Vamos dizer assim, se não dizer poderoso. Tem um historiador, um teólogo aí, que ele diz que ele tem muito mais medo de uma pessoa só, de joelhos, do que de um exército todinho armado. E é verdade, irmãos. Não ache que a sua oração, ela não está chegando lá. Ela está. Ela está. É porque Deus tem um tempo para fazer. A palavra de Deus diz que em tudo há um acaso, há um propósito, há um tempo. Deus não faz as coisas, tem coisas, irmãos, que Deus não vai fazer assim no estalar de dedo, não. Vai ter que passar por uns processos, vai aprender. Entende? Vai ter que passar por alguns processos para poder chegar aonde Deus prometeu. Mas o Senhor disse que a terra é sua, então segura ela aí. Graças a Deus que você não vai ter que puxar a bainha, mas você vai precisar orar. Você vai precisar se revestir. Você vai precisar colocar a armadura de Deus. A armadura de Deus é oração, é súplica, é a palavra do Espírito. Porque quando vem o inimigo para lhe desanimar, observe que Moisés diz: vocês vão lá, mas ânimo. Moisés ainda dá uma dica: ânimo. O povo de Deus às vezes está desanimado. Desanimado para ir e lutar, queridos. Quando a gente diz lutar, é a gente acordar de manhã cedo, pegar o ônibus, ir lá naquela faculdade, sei lá onde você vai. Isso é a tua luta. A tua luta é você botar o pé na estrada. Avance, ande, faça. Vai ficar deitado numa rede esperando o quê, amado? Caminha, Deus é contigo. Deus está dizendo: eu sou contigo, vai. Para onde você tem que ir, vá. O Senhor só está dizendo: vá. Josué entendeu isso muito bem. Porque quando Josué vai relatar a Moisés, Josué disse: olhe, nós entendemos que nós vamos ter que desatar, tirar a faca da bainha, nós vamos ter que ir lá. Temos que usar a espada. Mas o Deus que disse que a terra era nossa, Ele estará conosco na espada, Ele vai na nossa frente e ninguém vai se perder. Todos vão chegar lá na terra que Ele prometeu. Infelizmente, irmãos, nem todos colocaram o pé na terra. Infelizmente. Mas eu louvo a Deus que um dia Ele mandou Jesus naquela cruz. E vocês precisam entender por que Jesus morreu na cruz. Vocês precisam entender a grandeza do sangue de Jesus. Por causa daquele sangue, queridos. Talvez se hoje Deus dissesse para 12 pessoas: olhe, vocês vão, olhe lá. E se acontecesse a mesma coisa, por causa do sangue de Jesus, Jesus dizia: eu vou esperar. Eles vão pisar na terra. Eu vou esperar mais um pouco. Vai ter alguém que vai chegar lá e vai dar ânimo para ele. Vai chegar alguém lá e vai fazer com que eles cheguem lá, irmãos. O sangue de Jesus, jorrado naquela cruz, é graça, favor, descendo para lhe ajudar, para fazer o que você não pode fazer. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. O que eu quis dizer aqui foi que aqueles que têm Jesus, aqueles que entregaram suas vidas a Ele, irmãos, esses aí, pode ter certeza, eles são mais do que vencedores. Ele já tem tudo o que ele precisa. Vocês já têm tudo o que vocês precisam. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos crer no sacrifício.
Dizer: Jesus, tu és o meu Senhor. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por minha causa. Eu reconheço que tu és o meu Salvador. E a partir daí, queridos, você vai caminhar com Ele. E você vai herdar todas as promessas que tem na palavra de Deus para você conquistar, seja qual for, aquilo que Deus prometeu para você. Eu quero voltar aqui e quero falar um pouco da visão de Josué. Queridos, nós precisamos ter visão espiritual das coisas. Aquilo que eu estava falando no início, vocês não precisam ver para crer. Mas se Deus disse algo para vocês, creiam pela fé. Pela fé que vocês têm. E vocês precisam caminhar em cima dessa visão. Se você for olhar apenas para a promessa, você pode se cansar. Se o seu olho estiver o tempo todo: não, mas Deus disse que ia fazer aquilo, Deus disse que ia fazer aquilo, Deus disse que ia fazer aquilo, você vai se cansar. E talvez você não aguente o sol forte. E talvez você desista. Mas o que Josué viu, ele viu a luta, ele viu tudo que ele tinha que passar, mas o olho dele estava na visão da terra. Ele tem um olho em tudo aquilo que ele tinha que fazer, em todo o trabalho que ele tinha que fazer, e aquilo tudo para ele era glorioso, porque todas as etapas que ele tinha que passar, ele sabia que aquilo era plano de Deus, era propósito de Deus. Então o que o Senhor diz aqui para você nesta noite é: tudo aquilo que você tiver que passar para alcançar a promessa que Deus lhe fez, vá passando glorificando a Ele. Vai passando se sentindo como parte do negócio. Senhor, isso faz parte do teu plano e eu estou dentro desse plano. Fica com o olho na visão, amada. Na visão do que você precisa fazer. E vai fazendo. Quando Deus promete algo para alguém, Ele vai se responsabilizar pelas guerras que você vai ter que passar. Ele vai se responsabilizar, porque quando Josué saiu para ganhar uma das batalhas, o sol parou para ele. O sol teve que parar, irmãos. A Bíblia diz que aquele acontecimento não mais vai acontecer. Mas o Senhor diz para você nessa noite: o que você tiver, o que você precisar, para você passar por essas batalhas, por esses amorreus, jebuseus, por esses gigantes aí, eu vou estar com você. E o que for necessário fazer, eu vou fazer. Porque quem deu a promessa fui eu, e eu sou fiel para cumprir aquilo que eu falei. Queridos, a gente não sabe por onde Deus vai vir. É muito interessante, porque às vezes nós estamos orando e pedindo a Deus: Senhor, faz isso, Senhor, opera. E nós pensamos que Deus vai agir do lado direito. Aí a gente começa a vislumbrar alguma coisa e diz: eu acho que Deus vai vir por aqui, Deus vai agir dessa forma. Menino, olha só, irmãos, se preocupe com isso não. Não se preocupe como Deus vai fazer. Não ache nada. Com Deus a gente não acha. O Senhor tem me ensinado isso nesses dias, nesses tempos. Sandra, não ache nada, porque eu sou surpresa. Eu sou poderoso para fazer além do que você acha, além do que você pensa. Eu faço infinitamente melhor. Irmãos, aí quando a gente começa a pensar que Deus vai fazer por aqui, não. Deus passa um tempo usando aquilo que você está achando. Aí daqui a pouco ele vai, muda a rota e ele faz completamente diferente. Mas o que acontece no final é que ele faz. Ele faz. É incrível
queridos. O que eu estou falando aqui, eu não sei para quem é, mas é incrível. É por isso que você não pode parar de orar. O Senhor está dizendo aqui, falando de algo que prometeu. Ele está dizendo que tem inimigos. Ele está dizendo que você vai passar por fases, mas Ele está dizendo que vai estar em todas. E Ele está dizendo que você não ache nada, que você apenas ore, confie e vá. Uma coisa que eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor quer que você entenda hoje, é que você precisa ficar vigilante. Porque, queridos, por que a vigilância? Por que Deus, irmãos, não é a irmã Sandra, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se você for ler o livro de Tiago, o livro de Colossenses, vários livros aí o Senhor vai falar, vigie. Vigie. Por quê, queridos? Porque existem coisas, irmãos, que vêm por aqui, aí você pensa que, eita, aquilo ali é de Deus. Mas se você for prestar bem atenção, aí você vê que aquilo não é de Deus. Então, queridos, você precisa estar o tempo todo vigilante, para você entender o que é de Deus e o que não é. O que está lá no mundo não pode ser de Deus, amados. O que vem lá de fora, o que está lá, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, se é do mundo, não é de Deus. E a Bíblia diz que você tem que fazer uma escolha. Ou você está de um lado ou você está do outro. É necessário estar vigilante para não perder a promessa. Porque você é herdeiro. Você é herdeiro. Herdeiro herda as coisas celestiais que estão guardadas para entregar aos herdeiros. Quem aqui já está dentro dessa cerca, vamos dizer, uma cerca que é entre o reino e o mundo, você está do lado de cá, você é herdeiro. E herdeiro, irmãos, vai chupar todos os cachos de uva. Herdeiro vai vencer todas as batalhas. Herdeiro vai estar o tempo todo contando com aquele, o grande, o Senhor. Herdeiro está protegido, entende, igreja? Herdeiro tem herança. Mas quem está do lado de lá precisa vir para o lado de cá. Precisa pular a cerca. E eu quero dizer uma coisa: depois da cerca é escuro, tem buracos. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas do lado de cá é plano, é claro. Tem comida, tem bebida, tem amor, tem proteção, tem aconchego, tem paz. Aleluias. Porque Deus tem uma terra para dar por herança. Estamos agora falando das coisas espirituais. Porque até então nós falávamos de algo que Deus prometeu para você. Algo físico, algo que Deus falou. É isso que eu sinto no meu coração. Algo que Deus disse que ia dar. E o Senhor deu uma injeção de ânimo aqui para pessoas. Vai, porque eu sou com você. Mas agora nós estamos falando de herança espiritual. De uma outra terra. De uma terra que não se compara a essa aqui. E que um dia, queridos, só os herdeiros vão estar lá. Só quem está na cerca do lado de cá. Vamos chamar da cerca do amor. Quem está na cerca do amor são os herdeiros e vai chegar lá. Mas quem estiver do lado de lá, queridos, não vai herdar essa terra por herança. Porque não é deles. É para eles. É para eles. Mas eles precisam vir para o lado de cá. E o Senhor conta com cada um de vocês para trazê-los para cá. Cada um de vocês para encher cada banco desse que está aqui. Porque tem muito herdeiro para sentar nessas cadeiras aqui.
Irmãos, eu quero dizer para a igreja, eu vejo essa igreja com 2 cultos. É por isso, pastor, que nós precisamos cronometrar o culto, porque vão ter 2 aqui em nome de Jesus. Vamos precisar ser organizados. Vamos precisar, é necessário ser organizado, aprender a organização. Por que, irmã Sandra? Não sei. Porque vai chover de gente para entrar por aquela porta e não vai dar conta, porque ninguém vai assistir o culto em pé. Precisa fazer outro culto no mesmo domingo. Irmãos, o Senhor já deu tudo que nós precisamos para ir lá buscar quem está do lado da cerca, do lado de lá. Vocês têm tudo. Tem Espírito Santo com vocês. Tem a unção de Deus com vocês. O que é que falta? Crer no que Deus falou. Crer no que Deus disse. Os campos já branquejam. Vocês, a colheita está pronta. Está tudo preparado. Basta que os meus filhos vão e colham. Aleluias! Irmãos, eu não sei se vocês entenderam o que o Espírito Santo falou aqui agora. Estão prontos, irmãos, vocês entendem o que é isso? Prontos? É só abrir a boca e dizer: Jesus ama você, vem aqui. Irmãos, prontos. Por que pronto, irmã Sandra? Porque tu não vai precisar fazer nenhum trabalho para isso não. Tu vai precisar se dispor a convidar, a trazê-los, tirar da lama. Irmão, sabe o que é da lama? Vem pingando. Aleluias, vem pingando. Sente aqui, Jesus vai te limpar. Não vai sujar nada, vai sair daqui limpo, sarado pelo sangue dele. Porque há uma terra, irmãos, que está prometida. E tem muita gente que ainda não chegou aqui. E o Senhor está dizendo para essa igreja nesta noite: eu conto com vocês. Ei, é Jesus que está dizendo: eu conto, eu sou a primeira aqui. O pastor é o primeiro. Eu conto com vocês para buscar aquele que eu morri por ele. Eu vim buscá-los, mas eu já fiz a minha obra. Agora é com vocês. A parte mais difícil, irmãos, na conquista da terra, quem faz é o próprio Jesus. Nós não vamos ter dificuldades. Entenda que você não vai precisar ficar cara a cara com o diabo. Você não vai precisar ficar... Não, Deus vai lhe defender. Ele é o seu escudo. A parte mais difícil ele faz. Você precisa ficar só na posição de servo, na posição de filho, orando em espírito, em todo tempo, suplicando, vivendo essa palavra, e o Senhor guerreando com força por causa de você. Entende agora o valor do sangue de Jesus? Dá para entender o valor do sangue de Jesus? Josué teve que puxar a bainha e ir lá e pá, e você não vai precisar fazer isso. Basta dobrar o seu joelho. E ainda tem gente que não quer dobrar o joelho. Não precisa fazer mais nada, dobra o joelho. Aí o Senhor diz: ei, ânimo agora, vai. Eu vou na frente, eu estou atrás, eu estou do lado, eu estou do outro lado, eu estou onde você quiser que eu esteja, eu estarei. Precisa mais de quê, igreja? Vai-se embora, igreja. Porque a terra está prometida. Não faça igual os 10. Hoje o Senhor diz aqui a você: coloque o olho na visão. Tenha visão. Tem o olho de águia, tem o olho de Josué, tem o olho de Caleb. Creia naquilo que foi prometido, naquilo que foi falado. E não foque no final. Vá vivendo por etapas. Se você focar no final, irmãos, aí você vai... Já pensou?
se Josué fosse sair, o primeiro dia que ele fosse sair para a batalha, ele dissesse: eu quero ver todo mundo morto. Não, irmão, não foi assim. Eu não sei quantas lutas tiveram lá, mas foram várias. Várias. Mas tudo, diz a Bíblia, tudo exatamente conforme Deus falou, se cumpriu. Exatamente. Não foi tirado, não foi colocado, foi do mesmo jeito. Amém, queridos? Eu quero dizer aqui para a igreja, encerrando a palavra, dizendo que o Senhor, Ele, o tempo todo, Ele está conosco. E quando Deus diz algo para fazer, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. A Bíblia diz que amanhã, o amanhã, Deus cuidará dele. Você só precisa se preocupar com o hoje. E a Bíblia diz que cada dia Deus vai acrescentando. A cada dia Ele vai acrescentando, até chegar o dia que você vai chupar as uvas, que você vai provar. Eu estou falando de algo específico, que você vai degustar daquilo que Deus disse a você que ia fazer. Aí você vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor, eu aprendi tanto contigo. Essa caminhada, Senhor, valeu a pena. Porque se eu não tivesse passado, Senhor, por tudo isso, talvez eu nem valorizasse o que o Senhor está fazendo, está me dando. Talvez, Senhor, eu não fizesse nenhuma menção que o Senhor estava nos detalhes de cada dia para que isso acontecesse. Queridos, aí você vai ficar às vezes até com vergonha das vezes que duvidou do que Deus disse, das vezes que achou que não era Deus que falou, porque você vai ter surpresas ainda, muitas, com Ele. Deus vai lhe surpreender. Lembra quando eu disse que você pensa que Ele vem para a direita e Ele vem pela esquerda? Você vai se surpreender. E o Senhor está dizendo: não fique achando nada, apenas creia, apenas confie, apenas entregue, faça o que você pode, porque o mais difícil eu tenho feito. E tem pessoas aqui que não podem, e escute essa palavra em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que essa pessoa escute isso. Tem pessoas aqui que não podem nunca desistir. Elas não podem. Tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Não pode desistir. Não pode nem abrir a boca para dizer: eu não quero. Não abra a boca. O diabo só quer isso de você. Você vai dizer a partir de hoje: eu creio no que Deus falou para mim. A palavra de Deus diz lá em 1 João 5,4: essa é a vitória que vence o mundo, é a tua fé. Tu vai pegar a tua fé e vai colocar ela em ação. Todas as vezes que o diabo vier jogar na sua cara, dizendo que você não vai conquistar isso que você acha que vai, que Deus falou que você vai olhar para ele e vai dizer: cale a boca, porque você é derrotado. O Senhor já venceu por mim. Diga para ele assim: o sangue dele foi favorável a mim, e eu vou vencer. Repreenda na hora, amada. Repreenda na hora.
E na hora mesmo que você repreender, você vai sentir o refrigério do Senhor. Na hora que você repreender, você vai sentir algo bom acontecendo na hora. Porque não era de Deus, era só para lhe afastar da promessa que Deus lhe fez. Não desista. Porque o que Deus tem depois dessa confusão aí, eu não sei nem o que é, está vindo na minha boca confusão. O que Deus tem depois da confusão aí é algo glorioso. Você vai dizer: eu e a minha casa. Eu não sei quem é da sua casa que você dobra o joelho e diz: Senhor, tem misericórdia. Deus está dizendo: eu vou trazer. Eu vou trazer. Irmã, se Ele diz que vai, Ele vai. Não desista. Glorioso. Irmãos, quando o Senhor diz assim, é glorioso, é porque é para a glória dEle. É para que outros vejam lá fora e digam: meu Senhor, só Deus podia fazer isso. O nome dEle será glorificado. Não tem Jebuseu, não tem gigante, não tem ninguém que faça com que o nome do Senhor, mas menino, seja glorificado. Será glorificado, porque Ele é Deus. E Ele é com você. Ele é com você. Aleluias. Eu quero encerrar a igreja. Eu quero falar com alguém aqui. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que Deus tem uma promessa. Que o número dos eleitos, eles um dia vão se completar. E o Senhor diz que a igreja precisa trabalhar para que esse número chegue. Porque Ele precisa voltar e voltar logo. A igreja sente isso. Mas esse número ainda não se completou. E eu creio que aqui nessa igreja tem herdeiros. Que precisa apenas dizer: Jesus, eu quero. Eu quero o Senhor. Eu não quero nem saber o que é que vão dizer. Eu não quero nem saber o que é que vai acontecer. Mas algo arde no meu coração. E que esse Jesus aí, Ele é o Senhor da minha vida faz tempo. Desde que eu estava no ventre da minha mãe. Porque, irmão, se arde aqui no coração, é o Espírito Santo que já testifica no teu que você é dele, é herdeiro, tem promessa para você, tem herança grande. Aleluia. E é só você dizer: Senhor, eu quero. Irmãos, eu quero só dizer uma coisa para a igreja que porque eu estava pensando nisso hoje, na hora do almoço. Nós não pregamos religião. Porque, irmãos, a religião, ela muitas vezes, a religiosidade, ela só atrapalha. Nós pregamos o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Senhor. A gente tem que precisar mostrar e viver Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. E ele não era religioso, porque ele sentava numa mesa com pessoas que ninguém dava nada por elas, criticavam. Ele olhava para mulheres que eram prostitutas e ele valorizava elas. Ele olhava para elas e olhava com amor, e respeitava e dava atenção. É esse Jesus que nós pregamos aqui. Ele não era religioso, mas Ele era Senhor de todas as coisas. Então eu quero dizer para alguém aqui que nós não pregamos aqui religião, mas nós pregamos aqui o Filho, aquele que morreu na cruz, aquele que por causa dos seus pecados, para que você pudesse ter vida e vida em abundância, Ele se deu a si mesmo e morreu naquela cruz por causa de você. Se alguém diz a você que não ama você, Ele ama você.
Mesmo que você ainda não tenha levantado a mão para Ele, mesmo que você ainda não esteja distante dEle, pode sair daqui dessa igreja nesta noite com essa certeza: existe alguém chamado Jesus de Nazaré que ama loucamente você. Eu digo loucamente porque quem é que dá a sua vida por alguém? É um amor demasiadamente grande. Não dá para entender esse amor. Às vezes, irmãos, teve momentos na minha vida que eu disse: meu Deus, ninguém me ama. Aí eu sentia no coração o Espírito Santo dizendo: te dá uma família abençoada. Eu te amo, não diga isso. Nunca você pode dizer: ninguém me ama, porque Jesus lhe ama loucamente, apaixonadamente. E eu quero encerrar essa ministração perguntando: tem alguém aqui que quer confessar, somente dizer: eu creio nesse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Eu quero orar por você. Levante sua mão. Tem alguém? Tem um jovem aqui. É você que não é evangélico ainda? Você é. Eu estou reconhecendo você. Não quer voltar hoje? Glória a Deus que você conhece Jesus que estamos pregando aqui. Ele não é uma religião. Ele não está agregado a nada, a ninguém. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. Amém. E Deus nos abençoe.